como você quiser. Tá, vamos começar com uma primeira pergunta bem difícil, né? Porque eu não sei. É um esforço narrativo que a gente faz depois, né? Depois, quando as coisas já aconteceram, assim. Então, talvez eu não saiba responder bem como é que... Não tem uma linha narrativa, assim, super bem elaborada sobre como é que eu cheguei até aqui, mas a tua pergunta me fez... enfim, eu vou contar uma situação, na verdade, que não sei se responde a tua pergunta, mas eu acho que tem muito a ver com as coisas que me afetam, assim, né? Então, eu agora é isso, né? Dou aula, sou professora, pesquisadora, trabalho na Universidade de Brasília, jamais pensei que fosse morar em Brasília ou trabalhar na Universidade de Brasília. Eu acabei vindo para cá fazer um concurso porque eu estava desempregada também, eu tinha sido demitida da faculdade privada onde eu trabalhava, e aí pintou esse concurso. Eu estava fazendo o doutorado e não tinha terminado, não tinha defendido a tese, mas estava prestes a defender e precisava arranjar um trabalho. E aí vim para cá, fiz o concurso, passei, conheci Brasília no dia do concurso e acabei passando e vim morar aqui. Estou aqui há uns 8 anos já, eu acho. Se eu não me engano, você dava aula de criminologia, não era? Lá no SESUSC, e aí Lá no eles SESU, extinguiram o curso de na criminologia? época, na época que eu estava, não tinham extinguido, não. Eu passei muito tempo no SESU dando aula de penal, até que eu consegui lecionar a disciplina de criminologia, que era o que eu queria, gostava, e era onde eu pesquisava mesmo. Mas esse período que eu dei aula de penal, meio que obrigada, foi muito importante também, porque eu tinha uma resistência muito grande com essa coisa do direito penal, desse conhecimento que a gente chama de dogmática penal, né? Uhum. E foi muito importante eu ter que lidar com isso, né? Hoje eu acho isso super relevante, super importante, que a gente consiga saber transitar, né? Especialmente quem está ocupando esse espaço, que é um espaço de poder, que é o espaço do direito, né? Que não abra mão desses lugares, que são lugares de disputa super importantes, né? Então, no começo eu não gostei de dar aula de penal, depois eu entendi a importância de estar naquele espaço, de compreender aquela linguagem, de fazer esse diálogo da linguagem da sociologia do direito com a linguagem dogmática, enfim, foi super importante. Mas aí eu ia contar sobre educação, eu ia contar porque, bom, eu terminei a faculdade e não me imaginava fazendo outra coisa que não fosse seguir fazendo pesquisa. Não era uma época que a gente tinha grandes estímulos de pesquisa. Eu fiz a faculdade na década de 90, que é a época do Fernando Henrique, a gente não tinha bolsa de PIBIC, a universidade era outra coisa, né? Isso também para mim é um dado muito importante que influenciou muito todos os meus movimentos, que é o que foi a universidade na década de 90 e o que é a universidade depois dos anos 2000 e pouco, quando a gente começou com o Reúne, começou com as ações afirmativas. O espaço da universidade pública sofreu uma mudança muito radical, e eu acho que muito maior do que a gente... Radical não quer dizer que ela está ótima, não está ótima, Uhum. mas para mim, que experimentei fazer faculdade de Direito numa universidade federal, no Paraná, com todos os colegas brancos, né? A maioria lá de Curitiba. Eu era uma menina que tinha vindo do interior para fazer dentro da universidade, entrar na universidade. Pessoas de grupos já super consolidados de poder na cidade, né? Na capital. A gente hoje está convivendo com pessoas que vieram desse espaço de poder, né? O Moro, Uhum. Dallagnol, o Bourdion, são todas pessoas que vieram desse espaço e que eu compreendo muito a forma deles pensarem, porque, de alguma maneira, eu estive nesse espaço e sei como se forma o processo de pensar sobre o mundo a partir de um lugar muito específico, que é o lugar que eles ocupavam. Então, eu vim de lá e aí eu experimentei, quando cheguei aqui na Universidade de Brasília, que eu voltei para a Universidade Pública em 2012, a gente já tinha, então, iniciado o processo de ampliação das vagas, de entrada de professores nas faculdades de Direito, que é o meu caso, com dedicação integral. Então, eram professores que não tinham outras atividades profissionais, e que isso, eu acho que foi muito importante nas faculdades de Direito
entender esse espaço como espaço de produção de pesquisa e não como um bico. Estou fazendo um bico, sempre foi assim, né? Eu era o promotor que ia dar aula e dizia, eu estou aqui porque eu gosto de dar aula, e contava causos, e tinha as ações afirmativas já rolando. Então, quando eu entrei na universidade, voltei para a universidade, era outra universidade. Embora a gente fale de uma minoria que teve acesso a partir de cotas raciais, né? Depois as cotas sociais, que, enfim, que é toda uma questão, né? Essa mistura de incluir as cotas raciais nas cotas sociais. A Universidade de Brasília foi uma das pioneiras nisso. Então, o movimento já era um movimento muito forte. E isso significou não só o início de uma produção, né, de realização de justiça, né, que é permitir que as pessoas, garantir que essas pessoas tenham acesso a esses espaços de poder, né, também tenham acesso a esses espaços de poder, que é super importante, mas também redimensionou a agenda de pesquisa, redimensionou disputas internas, redimensionou que tipo de conhecimento a gente tem ali dentro e produz, né? Eu me lembro de começar a conhecer autores, né, que as pessoas que estavam vinculadas às ações afirmativas, que eu não conhecia, falavam assim, como que eu nunca conheci esse autor? Como que eu passei a universidade inteira, sabe, trabalhando com sociologia do direito e nunca li isso aqui, né? Então, eu acho que tem um impacto assim duradouro, e apesar de todos os desmontes que a gente está vivendo, e apesar de todos enfim, os enfrentamentos que estão acontecendo, eu acho que esse impacto que faz com que a gente tenha novas agendas, que a gente tenha novos sujeitos disputando a universidade, isso foi algo que me influenciou muito, que me impactou muito nesse período, né, que eu estou passando aqui em Brasília na universidade, né? E também esse contraste, o fato de eu ter vivido esse contraste, né? De ter vivido uma experiência de universidade na década de 90 e estar vivendo outra experiência de universidade nos últimos anos. Assim. Então, eu valorizo enormemente essa política que talvez, num primeiro início, enfim, tenha sido construída pensando, cara, essa pessoa tem direito a fazer uma universidade, conseguir um trabalho e ter esse título, e ter esse selo, e conseguir ter condições de trabalho melhores, mas é muito mais que isso. Sim. Né? Eu acho que esse impacto é muito maior. Então, muito legal isso que você está falando, né? Porque eu sempre discuti muito essa questão e falando, né, de um objetivo explícito sobre essa abertura das universidades, que é a questão da visibilidade, né? Que a proposta de ações afirmativas e maior acesso a esses programas, eles tratam de uma questão específica que é o racismo também. Mas essa mudança estrutural no própria produção de conhecimento também é muito legal, porque é exatamente isso, né? Quando você integra outras formas de saber que são construídas por histórias de vida, né? A pessoa ela tem uma vivência, né, que é diferente. Para ela, os sentidos do mundo são dados a partir de outras relações. Né? Então, isso passa a entrar no debate. Então, isso altera a estrutura do saber. E aí você fez, desculpa, você fez a graduação no Paraná, né? Na Universidade Federal do Paraná. E aí, por isso que você estava falando que você conhece muito bem também, né? O pensamento daquelas figuras. Porque é isso que a gente estava falando, né? Essa história que, enfim, que também na academia hoje já está bem, eu acho, né? Já circula, né? Que é essa coisa da posição situada, né? De como que a tua posição situada, que você está falando das biografias, das experiências, elas são marcantes para compreender os fenômenos, né? Então, assim, para mim, qual que é o sonho para pensar a universidade, né? Porque eu acho que eu não sei se eu estou pensando muito conjunturalmente, eu não estou pensando em utopias assim completamente de ruptura, estou pensando conjunturalmente mesmo. O que eu almejo na universidade, né? Então eu almejo que a universidade continue a existir, estou pensando isso conjunturalmente, ou seja, que haja que esse espaço de poder é um espaço importante para validar, enfim, para as pessoas acessarem o poder. Então, assim, toda a discussão que a gente tem, por exemplo, sobre cotas indígenas e cotas de pessoas negras, etc., tem a ver com o fato de que, sim, né, tem um papo meio assim, tipo, mas isso aí é meio desprezível, porque a universidade é super problemática. Não, essas pessoas têm o direito de estarem nesse lugar problemático, inclusive se elas quiserem, entendeu? E ocupar esse espaço, e disputar esse espaço se quiserem, e não disputar se não quiserem também. Não recai sobre elas a responsabilidade de transformar o mundo, sabe? Enquanto a gente está aqui de braço cruzado e fala. Mas o que eu acho que uma coisa que eu acho
e que talvez tenha impactado, e falo, puxa, imagina se a gente aprofundasse isso, né? É essa possibilidade de ser um espaço plural, né? Plural no sentido de que a gente tenha o maior número de experiências e trajetórias possíveis para compreender o mundo, né? E é que essas experiências estejam em diálogo, que elas estejam construindo algo, né? Que elas estejam disputando num sentido bom, assim, no sentido de que é para disputar mesmo e no sentido de que é para confrontar. A gente nunca esteve acostumado a ser confrontado na academia, né? E, de repente, a gente está sendo confrontado, e isso é muito importante para a produção do conhecimento. Não é só importante porque a gente está realizando, sabe, que está rolando um sistema, sei lá, um processo de justiça social. Não. É importante porque quanto mais confronto, disputa, mais pluralidade de experiências diferentes, melhor a qualidade do conhecimento, né? Mais conhecimento a gente produz de uma maneira qualificada. Então, eu acho que isso, para mim, é uma coisa que eu vislumbro, né? Um vislumbre, assim, de um espaço de poder, que a gente não quebre mão, que a gente vai entrar lá e que a gente está aqui, que a gente vai disputar, mas é um espaço que pode produzir os conhecimentos em outras condições, né? Então, assim, essas condições de diversidade e pluralidade. Não diversidade no sentido, sabe, várias cores, não. Diversidade no sentido de diversidade de trajetórias, de atravessamento, de biografias, né? Então, eu acho que isso, assim, eu acho que essa é a minha experiência mais recente, né, dos últimos, quase da última década já, ela é como se, quando eu vou ler esses textos, né, sobre posição situada do conhecimento, coisa que as teorias feministas, que o campo do feminismo negro coloca também, é como se eu entendesse isso um pouco corporalmente mesmo, né? Como se eu entendesse, claro, faz sentido, porque eu mesma nunca olhei para isso desta forma, eu só pude olhar para isso desta forma porque a minha experiência e as minhas reflexões estiveram em diálogo com outras reflexões, né, que se proporcionaram por outras experiências, né? Então, acho que esse é um tema muito forte na universidade hoje também, né? Eu acho que não só na universidade, mas acho que no próprio discurso público, da arena pública, que é esse lugar da experiência, né, dentro do conhecimento, e que lugar tem a experiência, né, que não seja totalizante também, né? A experiência, ela é uma parte do processo reflexivo também, né? Eu pelo menos vejo dessa forma. Não, eu acho muito interessante porque isso que você fala, né, dessas disputas, das diferenças, né? As disputas, elas não necessariamente elas precisam produzir um consenso e uma exclusão, né? Mas existe uma certa dificuldade de lidar com o conflito, né, com essa diferença. E isso, né, muitas vezes porque o saber ele é, né, uma forma de se construir um poder. E na verdade, eu entendo dessa forma, né, que essa diversidade, né, nesse sentido, nesse espaço de disputa, não é uma disputa por uma hegemonia, né? Você tem que ser uma disputa por aquilo que você falou, né, de construir conhecimentos mais amplos, mais que conseguem lidar com paradoxos, conseguem lidar com uma complexidade que é o mundo, né? E não um reducionismo da realidade. Então, essas diferenças elas possibilitam você olhar para as coisas de uma forma diferente, né? De uma forma mais complexa. E isso não quer dizer que você vai chegar a um consenso, mas você vai poder produzir reflexões e visões, né, diferentes e mais complexas sobre a realidade. Eu acho que assim, eu acho que isso envolve também disputa por hegemonia, no sentido de qual é o modo de produção de conhecimento, claro, que a gente, né, essa hegemonia a gente quer, né? Porque eu acho que existe esse abalo no processo de conhecimento na academia. Claro, eu estou falando de uma experiência direito, ciências sociais, talvez, que eu tenho uma proximidade, que é esse abalo de você ter uma academia que nunca foi confrontada. Eu acho que é isso. Você tem uma universidade que é hegemonicamente, né, branca, que alguns espaços, como o do direito, hegemonicamente de acesso nas universidades públicas, de acesso de famílias, né, acesso de famílias mesmo. Mas mesmo numa universidade de ciências sociais, você tem outros padrões aí de acesso, você não tem. Você tem um padrão, pelo menos branco, né?
Você pegar os professores, acesso de universidade em relação aos professores, a gente tem pouquíssimos professores que têm trajetórias, por exemplo, que não sejam trajetórias marcadas pela branquidade. A maioria está marcado por isso, né? Então, eu acho que, pensando dessa forma, eu acho que existe um desconforto tremendo nesse momento, porque isso não existia confronto, mas ele é muito bem-vindo, na medida em que ele está comprometido com o espaço de saber, né? É isso. Porque as perguntas que você vai fazer não são as mesmas perguntas, né? E aí, sei lá, não quero ficar tão literatura para isso, assim, mas diante de um mesmo problema, de uma mesma teoria, uma pessoa que é afetada por aquilo que está sendo dito na teoria, ela vai fazer perguntas muito mais perspicazes sobre aquilo. Exatamente. Então, assim, o ponto de partida da pergunta, do que vai desenvolver, de como é que vai desenvolver uma pesquisa sobre aquilo, ela é muito mais aguçada do que as pessoas que estão ali confortavelmente estabelecidas diante daquela teoria que não afeta em nada elas, né? Então, e passa a reproduzir um sistema teórico, né? Que tá bem, eu acho que a gente tem que produzir teoria, eu acho que isso, sabe? Eu acho que assim... Não, eu digo, as pessoas que estão confortáveis, elas reproduzem um sistema teórico já estabelecido. Sim, e não fazem perguntas importantes, né? Porque é isso, porque isso não me afeta, sabe? As perguntas acabam sendo, os pares são os mesmos, né? Então, tem alguns autores que falam sobre isso, né? Você tem pares dentro da academia que têm biografias parecidas, trajetórias parecidas, etc. Eles vão reproduzir vieses em relação ao mundo. Né? Por mais que ele faça um método certinho, científico e tal, que é para tirar viés, mas o viés do começo, da pergunta que ele fez, de como ele está olhando de início, como ele está circulando o problema, está posto. E ninguém vai cogitar de perguntar sobre isso. E eu acho que isso a gente consegue enfrentar, e por isso que eu digo que é uma questão de qualidade de produção, sabe? Você fala do racismo, né? Como é que a gente passa todo um curso de ciências humanas no Brasil, sabe? Sem falar de racismo. Quantas pessoas, né, tiveram Você essa experiência? passou na sua graduação? Passei, totalmente. Eu acho que assim, o contato que eu tinha sobre isso, aí sim, né, eu tinha as minhas referências. Como é que pode dizer? As minhas referências fora da universidade, eu tinha assim meus envolvimentos com, sei lá, pesquisa com extensão, por exemplo. Então, no Paraná, em 1990, era uma época em que era muito forte a questão da produção, da formação do movimento sem terra, da questão da reforma agrária. Então, CPT. Então, eu me lembro de me envolver com essas questões, porque eram questões que estavam ali emergindo naquele momento. E isso, de alguma maneira, passava uma discussão, mas também muito ao largo, não era uma coisa sistematizada. E nada. Me fala uma coisa, Camila. Eu ia te perguntar, e agora, assim, quais foram as suas referências, professores, alguns que te marcaram? Pode ser em qualquer momento da sua história como estudante, mas você começou a falar isso. Da onde veio esse teu impulso, assim, essa tua vontade de estar, né, do lado do MST, olhando para coisas diferentes, saindo da casinha do curso de Direito tradicionalíssimo lá do Paraná? Quer dizer, como é que foi que essa tua história intelectual, assim, essa tua formação... É difícil, né? Essas perguntas são difíceis. Né? Talvez lá na adolescência, enfim, ou na a gente busca escola. Como é que foi isso? Eu não sei, eu me lembro, por exemplo, eu não, assim, acho que tem várias referências que eu não conseguiria sistematizar e condensar, assim. Vou falar das coisas que me vêm à cabeça, né? Eu nasci numa cidade, e aí eu até ia começar contando essa história, quando se for de educação, né? Porque é uma história de semanas atrás para mim. Eu nasci numa cidade no interior do Paraná, chamada Telêmaco Borba, que é uma cidade muito recente, tem 60 anos. E ela se construiu em torno de uma fábrica de papel, de uma indústria que, inclusive, é de uma família paulistana, que é a Klabin. E então, assim, meu avô era operário dessa fábrica de papel, morreu cedo, minha mãe foi para Curitiba, conseguiu, enfim, fez a universidade lá, morava na casa de estudante, etc. Conheceu meu pai em Curitiba, que era do interior de São Paulo, que também morava na casa do estudante. Então, acho que tem as biografias dos dois, né? Os dois... Eles fizeram direito?
Não, a minha mãe fez pedagogia e meu pai tinha feito medicina. Mas eu digo da biografia dos dois, né? Nenhum dos dois veio de uma família, de uma tradição familiar. Não, os dois vieram de famílias que os pais não eram alfabetizados, não tinham segundo grau, primeiro grau completo, enfim. E aí eu sei que eles voltaram para Telêmaco, Borba, e lá eles tiveram, enfim, meus irmãos e eu. Então, eu nasci lá, vivi nessa cidade até os 12 anos de idade, que é uma cidade que tinha, na época, uns 70 mil habitantes. Então, uma cidade operária que vivia em torno da fábrica e tinha alguns serviços ali. E eu acho que esse lance, né? Meu pai, na época da faculdade, enfim, era um cara que tinha conseguido chegar lá. Eu falo assim, porque nasceu pobre, teve o azar de nascer muito pobre e a vantagem de nascer branco. Uhum. Então, ele conseguiu se mover socialmente, né? Ele, enfim, foi para a capital e fez uma faculdade a super duras penas de medicina, que era super inacessível. Mas, enfim, aí voltou para Telêmaco. Então, meu pai tinha esse olhar, ele, na época da faculdade, era a época da ditadura, ele estava envolvido com o movimento estudantil e tudo mais. Então, a gente tinha esse olhar em casa, que já era bastante filtrado, sempre atento para essas questões. Uma cidade que a gente poderia ter vivido, assim, cheio de referências de poder, porque, assim, uma cidade pequena, meu pai era médico, então todas as possibilidades da gente se lambuzar com aqueles, né, privilégios, uhum, etc. Meu pai sempre teve uma postura extremamente refratária, até posso dizer, a esses círculos. Mas o que é curioso é o seguinte, que há 3 semanas, mais ou menos, então a cidade se chama Telêmaco Borba. E, para mim, na minha cabeça, sempre falei, pessoal, Telêmaco, cidade estranha, nome estranho. É o nome de um jagunço, eu dizia. Era um cara conhecido, que é considerado o primeiro indigenista no Brasil. O primeiro cara que fez etnografia de indígena. Tá. E o nome dele é enorme, sacaram esses 2 nomes dele. Então, eu falava assim, era um cara que, imagina, se ele ficava lá relatando coisa dos indígenas e tal, naquela época, ele devia, na verdade, ser um puta colonizador, né? E matar um monte de indígena. Então, eu brincava com isso. E nunca, né? Nasci nessa cidade, essa cidade me marca. E eu nunca fui atrás exatamente da história dessa cidade. E eu vivi até os 13 anos nessa cidade. Eu aprendi Revolução Francesa nessa cidade. Eu aprendi o que é Revolução Francesa. Eu aprendi o que é Constituição, o que é constitucionalismo nessa cidade, sabe? Nas aulas de História e Geografia. Mas eu não aprendi o que era o lugar onde eu tinha nascido. E aí eu descubro, há um mês, mais ou menos, por conta de umas experiências de escrita de ficção minha, que no lugar onde construíram a fábrica, que se chama, uma fazenda que se deu o nome, quando a Klabin comprou esse lugar na fazenda, que é na cidade, ou depois virou cidade, chama Monte Alegre, ela deu o nome de Monte Alegre para essa cidade, mas o nome desse espaço, desse lugar, se chamava Monte da Mortandade. Porque, se eu não estou enganada, no século XVII, ali é um lugar que era povoado por indígenas, chamados os botocudos. Lá pelo século XVII, um fazendeiro lá de Tibagi, que é uma cidade muito mais antiga que Telêmaco, promoveu um genocídio de indígenas nessa região, assim, nesse espaço, nesse lugar, que chamava Monte da Mortandade. Uhum. E que, em 1950, virou, né, porque eu falo, essas linguagens do poder, elas são muito violentas, né, porque de Monte da Mortandade virou Monte Alegre. E aí eu comecei a procurar as fotos dos botocudos, né? Sim. Eu quero ver as fotos desses indígenas, né? Como é que é a característica fenotípica deles. E eu comecei a ver a população de Telêmaco Borba andando pelas avenidas, sabe? E é um andar pelas avenidas, e é trabalhar nas casas, né? Trabalhar na minha casa, né? Como empregada doméstica, trabalhar nos espaços da fábrica, etc. Com toda uma hierarquia de valores que tinha a ver com, por exemplo, feiura e beleza. Uhum. Né? A gente branco ali e tal, e eles, né? Eles têm uma estrutura mais baixa, né? Que eu nunca consegui identificar, porque não era uma discussão sobre isso, não tinha uma negritude ali, aquela população não era negra, sabe? Sim. E aí eu falei, meu Deus, se essas pessoas tivessem acesso, quando estudavam no ensino fundamental, sobre a história delas... A memória, né?
né, a quem serve o pagamento, né? A quem serve, por que da Revolução Francesa, né? Se elas soubessem que elas foram assassinadas naquele morro que se chama Monte Alegre, sabe? Se elas soubessem o que o povo delas fazia naquela época, e como eles eram impressionantes, incríveis, e como eles se fuderam nessa... Desculpa, né? E como eles foram... Tranquilo, pode falar. E o que aconteceu, e onde eles foram parar, meu? Aquela cidade não seria a cidade que é. Mas deixa eu te Claro, falar. eu não estou contando, só que assim, eu não estou contando nenhuma novidade, a gente sabe, toda essa discussão sobre memória, pagamento, esquecimento, etc. Mas eu estou nessa discussão há muito tempo e, de repente, eu experimentar isso na minha carne, dizer assim, claro, e num lugar que é muito vantajoso para mim, né? Sempre foi. A memória sempre foi vantajosa para mim, exceto na minha condição de mulher, né? Mas o resto, enfim, para pensar a educação, né? É isso, para pensar a educação, assim, tipo, falar, cara, a gente não sequer sabia por que o nome da cidade era o nome da cidade. Isso nunca foi uma questão. Isso é um micro de um universo, né? Sim. Não, mas é isso que você falou, essa questão da memória, e você estava falando, você nem ia entrar nesse aspecto, mas é interessante porque provavelmente deveria existir ali núcleos onde essa memória, de certa forma, estava preservada em algum grau, existia uma transmissão oral dessa história, né? Só que há uma desvalorização, né, social, que eles próprios sentem vergonha, né, às vezes, de reconhecer a identidade, né? Então, o reconhecimento da identidade através da memória, ela acaba muitas vezes sufocando, né, essa tradição, essa experiência de vida que faz com que as pessoas tenham que se adequar, né, e se submeter a um tipo hegemônico de pessoa, de sociedade, de valores, né? E aí, então, você ficou até os 13 lá e depois você foi para... Daí eu fui para Curitiba. Legal. Daí foi isso. Acho que teve uma coisa importante nessa experiência de estudar em escola pública, é uma coisa que para mim é muito marcante. Hoje meus filhos estudam em escola pública, um pouco também pela experiência que eu tive. Acho que tem essa dimensão, né? E aí pensando não em educação, mas pensando em escola, né? Acho que tem essa dimensão que é da transmissão, que não é da transmissão vertical só, né? Que não é só das... Você me perguntou de professores também, né? Não é só da transmissão, sei lá, professor-aluno, é da transmissão do espaço social, das pessoas. Legal, Camila. Então, vamos para a entrevista?